gente, tá começando mais um grande episódio do EARCcast especial Mostra Artefato Goiânia 2025, comigo, Daiane Lorenzetti, e o clima aqui é de despedida, mas despedida muito felizes com todo o conteúdo que trouxemos aqui para vocês. Foram 10 escritórios, contando ali sua trajetória com a marca durante esses 20 anos de Artefato Goiânia. Recebemos o CEO da Artefato, Paulo Bach, um momento incrível, e é lógico que tínhamos que acabar com ela. Acabar não, na verdade, pode ser um novo começo de outros projetos, mas finalizar essa etapa com ela, a CEO da Artefato Goiânia, Andréia Tormin, lógico. Muito bem-vinda novamente. Foram momentos extraordinários mesmo, que apesar desse tempo todo que eu convivo com esses escritórios, foram surpresas que eu tive no dia a dia, na forma com que muitos deles enxergam como é o projetar e a vivência também. E foi a primeira vez que o estúdio saiu ali do estúdio mesmo para dentro de uma loja. Então, assim, novamente você sendo pioneira, né, Andréia? Eu acho que foi muito bacana porque fica num clima mais informal, né, do que você fazer dentro de um estúdio. Então, acho que foi bem agradável mesmo esse projeto. E a gente vai contar um pouquinho dos bastidores, mas antes, vamos começar pela história, porque todo mundo ama história. E eu acho que os ouvintes do EARCcast merecem ouvir a história linda dessa marca, não só da Artefato, mas da história do seu pai, a sua. Conta pra gente como que começou, quando você se interessou pelo segmento. Você é arquiteta, para quem não sabe, a Andréia é arquiteta também. Conta pra gente tudo, Andréia, coisas que você nunca contou. Não, de uma forma ou de outra, acaba que algumas pessoas sabem, né, da nossa história, mas eu vou fazer uma breve história aqui. A minha irmã, Dominique, e eu somos formadas em arquitetura, porque desde sempre nós nascemos dentro de lojas de móveis. Então, aqui em Goiânia, tinha só arquitetura, não tinha design, a gente não pensava em administrar uma loja, era mais algo para poder trabalhar com essa parte de decoração mesmo. E a arquitetura foi uma paixão nossa. Então foi... Que teve influência do seu pai, da sua mãe? Não, assim, acho que foi uma coisa meio natural que aconteceu. Certo. E meu pai, desde sempre que ia para São Paulo, como alguns dos profissionais que nós escutamos aqui, comentaram que sempre que ia para São Paulo ia visitar a mostra. Isso era uma coisa que nós fazíamos também, porque como nós tínhamos a loja que era multimarca, e temos, né, até hoje, que a minha irmã, que ela que administra, e a franquia ficou comigo. Certo. Então, nós sempre fomos para a Artefato porque ela sempre foi uma referência de qualidade, bom gosto, tendências, de tudo. Meu pai, por uns bons anos, ele procurou o Bach para poder trazer a franquia para Goiânia. E o Bach sempre falava: Pedro, ainda não é hora. E uma visita que ele esteve em Goiânia, que ele fez para Goiânia, porque era um torneio de tênis que ele foi convidado para participar, ele viu a nossa loja e quando ele ficou sabendo que era do meu pai, ele falou: agora Goiânia, pelo estado que ela se encontra e tudo mais, eu acho que é a hora de nós começarmos lá. E nisso eles entraram em entendimento, logo veio a construção da loja, porque a loja foi construída para ser a loja da franquia, e isso foi há 20 anos atrás. E éramos todos juntos, tanto a nossa loja de multimarcas como a franquia. Com 5 anos, o Bach falou: olha, eu acho que o bom mesmo é se cada um tiver a sua identidade própria, porque franquia tem uma dinâmica que é diferente de uma loja própria, e eu acho que se faz necessário nesse momento. Tanto que hoje as franquias, elas são franquias plenas, não tem mais isso de você ter uma parte da loja franquia e uma parte da loja que seja de multimarcas. Então, a Artefato, né, que está fazendo 50 anos agora, ela começou como fibra, e o meu pai era já cliente da Artefato com essa parte
parte de fibra. Entendi. Então ele já tinha esse contato com o baque. Naquele tempo permitia-se ter o mobiliário esse... Sim, porque ainda nem tinha franquias, nem nada, porque isso é coisa de 50 anos atrás, quando a Artefato teve início. Sim. Eu sei que eles tinham um contato. Hoje é muito interessante de ver o tamanho que a Artefato está e o que ela significa. Então, essa trajetória toda que o Paulo, né, comentou aqui e fez todo aquele descritivo de onde que ela começou e aonde que ela está hoje, é uma coisa de ter muita honra de estar participando um pouquinho dessa empresa. Realmente é um profissional, assim, surreal, super empreendedor, visionário, mas eu não posso deixar de falar de você, porque você sempre encabeçou vários projetos aqui em Goiás. Para quem não sabe, a Andréia sempre está encabeçando novos projetos, inclusive alguns dos meus projetos, ela me amadrinhou, então eu sempre brinco, assim, ela realmente acreditou, e foi o EARC até, não sei se você se lembra, a gente já tinha começado ali em 2006 para 2007, e em 2010 nós te apresentamos um projeto do EARC, porque nós víamos que não tinha um evento do segmento. Falei assim, gente, como assim não tem um evento que movimenta e tal? E nunca vou esquecer, você juntou um grupo de empresários numa sala aqui, inclusive, junto com o Marcos Vinícius, antigo Central do Brasil, hoje Jovem Pan, e daí a gente conseguiu fazer o primeiro EARC em 2010 e depois só foi crescendo, né? Ano após ano, e a gente viu que estávamos certos e isso foi amadrinhado por você. E a gente sempre vê novos projetos encabeçados por você. Então você está super de parabéns, também é uma honra pra gente começar a fazer o primeiro podcast dentro de uma mostra Artefato, né? No Brasil, não é no mundo, na verdade, né? Agora que vocês estão expandindo para fora do Brasil, né? Não, e vocês, né? Porque é uma marca a nível global. E até pegando esse gancho, vamos começar aqui, vamos falar também aqui um pouquinho da Mostra 2025, né? Eu imagino assim, você tem vários parceiros, são 20 anos de história. Como é a curadoria desses profissionais para você conseguir ser... Eu acho que nem Goiânia é só relacionamento, né? Goiânia é muito relacionamento, então fica difícil escolher. Qual que é o seu critério? Como que você consegue escolher esses profissionais? Não, o critério é muito claro em todas as mostras do Brasil todo. Ao contrário, ela é uma mostra em agradecimento aos profissionais que mais se relacionaram com a marca durante o ano que passou. Então, não é uma coisa de você oferecer, mas sim de você agradecer para esses profissionais que estiveram conosco o ano que passou. E que é super justo, né? Porque, assim, temos grandes nomes, né, que já são parceiros de Artefato aí desde o início, que tem 20, 30 anos de carreira, mas também temos novos profissionais que estão entrando agora, mas com muito cliente. Inclusive, a gente teve 2 estreantes, né? Ou 3? 3 estreantes, né? Pessoal novo. Então, isso abre portas também para essa nova geração, né? De arquitetos. Então, assim, só para você ter uma ideia, nesse ano nós temos, né? Estamos com 3 que estão conosco desde o começo, 3 que são novos e 4 que às vezes oscilam, já tem 4, 5 anos, 12 anos. Então, que às vezes tem um ano que está conosco, outro ano não. Então, essa diversidade, ela é muito gostosa, porque traz um olhar novo, traz uma dinâmica nova. Isso é muito bom. Sim, muito bom. Para mim, um dos pontos, assim, de mais destaque para eles que estão participando é ter a oportunidade de mostrar durante todo o ano os seus ambientes para os clientes, né? Sim. Ao contrário, por exemplo, de Casa Cor, né? Que você tem um tempo ali, um prazo muito curto, antigamente era um mês, hoje até tem um pouquinho mais ali, 60 dias, mas aqui na Artefato a mostra fica durante todo o ano e eu fiquei sabendo que a vitrine, né, tem 2 mudanças, mais 2 mudanças, isso, né? São 3. 3 mudanças. Então, assim, durante todo o ano vocês podem visitar os ambientes das lojas Artefatos em vários estados do Brasil, mas lógico aqui em Goiás, né, vamos puxar para cá. E me conta, assim, o pessoal para chegar, para vir visitar, eles têm que marcar? Tem alguma exigência? Não, horário comercial, nós sempre estamos aqui abertos. Uma coisa muito gostosa, porque diversas pessoas sabem, a gente tem um público que sempre vem para poder ver o que está sendo usado, o que cada profissional pensou. Uma coisa muito gostosa
novos profissionais que estão no mercado sempre estão vindo aqui para poder vivenciar isso. E o que você colocou é uma amostra que são 10 meses que nós estamos aqui. Sim. Então ela dá uma possibilidade maior de prazo para uma pessoa que ora pode vir, ora às vezes esteja fora, viajando, qualquer coisa assim. Então é muito bom isso. E é para muito esses gostoso. profissionais extremamente, qual seria a palavra? Assim, é muito prático, né? Sim. Para eles mostrarem para o cliente ali, muito bacana. Ah, sim. Os profissionais participantes, eles sabem o efeito que isso dá dessa visibilidade e dessa liberdade dentro do projeto de estar colocando dentro do espaço aquilo que eles acreditam, que eles criam. A gente pode perceber aqui diversos profissionais que usam da criatividade para poder estar elaborando os espaços internos. Então, a gente percebe diversas vezes de clientes que vêm aqui dentro da loja que não tem o seu profissional definido ainda, ou às vezes está com dúvida entre um profissional e outro. Pelo espaço aqui, tem uma identificação maior. Fica a dica aí, pessoal. Você entusiasta do tema, você que não é arquiteto, mas está indeciso, venham aqui na Mostra Artefato, porque tem muitos ambientes aqui, você vai conseguir se decidir. E André, assim, na entrevista que nós fizemos com o Paulo, né, ficou claro o respeito que ele tem por você, pela família. Por mais que você seja uma franqueada, você consegue opinar, porque você viaja o mundo, tá sempre à frente ali das novidades, de tudo, assim. Você consegue influenciar de certa forma? Vocês têm reuniões? Como que funciona? Sempre que eles vão lançar, que é o período, né, que a Patrícia, o próprio home deles estão para poder lançar as novas peças, eles fazem uma pesquisa, sim, para poder saber o que é a demanda de mercado, o que a gente tem dentro das nossas lojas, o que está faltando, tudo. Eles fazem um questionário para que a gente possa opinar. Agora, a questão de estilos e tudo mais, isso segue o DNA, mas sim, tem essa abertura, né, que é muito importante. Sim. André, e nesses 20 anos, a gente viu uma mudança gigantesca do mercado, uma super evolução. O que você mais percebeu ali durante esses anos, a gente lembrando lá de 2005 até hoje, em 2025, tanto no sentido da evolução dos profissionais, da própria marca, enfim, mas especialmente do mercado? Eu acho que esse crescimento, ele envolve um todo, né? Então, assim, hoje, quando a gente imagina e lembra o tamanho que era Goiânia 20 anos atrás, a qualidade que tinha em tudo aqui, no comércio, nos restaurantes, na própria arquitetura, em tudo. Ela era uma outra coisa. Foi 20 anos que eu acho que Goiânia cresceu de maneira vertiginosa. Junto a isso, com toda certeza, isso é muito claro para todo mundo que ou teve algum contato ou que acompanha a marca de uns 15 anos para cá, o tanto que ela cresceu, o tanto que ela se transformou. E junto com tudo isso, são os clientes, são os próprios profissionais. Isso é uma coisa que complementa e evolui juntos. É uma demanda coletiva. Com certeza. Agora conta pra gente que, assim, essa é a melhor parte. Quais os principais desafios? Eu acredito aí que deve ter tido grandes histórias. Sim. Com toda certeza que foram grandes, porque nesses 20 anos, né, é você estruturar uma empresa como é a Artefato e representar ela com uma franquia aqui em Goiânia há 20 anos atrás, foi um desafio muito grande. Então, assim, um desafio maior para mim, eu acho que foram os 5 primeiros anos aqui. Mas eu lembro da própria franquia sempre falar que precisava do mobiliário estar dentro de cada casa para que isso fosse repassado de uma forma natural. Só quando isso começasse a acontecer é que a marca ia sendo apresentada
para o público nosso. Então, esses 5 anos em questão de negócios foi muito significativo e também que nós nos entendêssemos como é que uma franquia funciona, porque eu vinha de um mercado que era de multimarcas. Então, você tem uma liberdade de você atuar, de escolhas, de condutas, que é muito pessoal. E quando você tem uma franquia, ela tem que ter um padrão para tudo. Então, isso foi a parte que realmente nesses 5 anos também teve para eu me acomodar, entender e adaptar com isso. Entendi. E nós sabemos, assim, a profissão do arquiteto mesmo, a gente fala, tínhamos decoradores naquela época, né? Uhum. Mas como a Artefato sempre foi voltada ao público A, eu imagino que teve muitas mudanças, porque a gente vê essa democratização de todas as formas. Hoje todos têm acesso a um profissional de arquitetura e design, né? Uhum. Você acha que isso aumentou, melhorou, ou segue uma linha pelo fato de estar inserido no mercado de luxo? Eu acho que, como todas as profissões, houve modificações e adaptações e uma expansão também dentro de cada especialidade. Então, isso eu acho que é uma coisa normal dentro de todas. Então, esse reconhecimento e essa valorização do arquiteto e do design foi muito importante porque houve essa democratização. Então, hoje, realmente existe um profissional nichado para cada segmento e isso que eu acho que faz com que tudo vá se elevando. Sim. Porque eu sempre digo que o conhecimento gera poder. Então, todo o conhecimento necessário, ele vai te dar poder para poder decidir o que quer, o que deseja. Outra frase dela, gente, tem uma outra também que eu peguei no decorrer desse tudo demais é muito. Tudo muito? Muito é demais. Eu não lembro como é que é. Tudo muito é demais, tudo demais é muito. Que fala justamente também desse equilíbrio, né? Também, assim, isso. O mercado de luxo não significa ostentação, pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Né? O mercado de luxo é a discrição, é o reconhecimento de forma silenciosa. Bacana, adorei. E assim, a gente está no final, não poderíamos deixar de falar da maior conquista. Eu imagino que não seja uma conquista, sejam várias conquistas. Quais você pode contar aqui pra gente encerrar esse episódio lindo e essa temporada incrível que a gente fez com o Artefato? Eu acho que a maior conquista é ter chegado agora aos 20 anos com esse reconhecimento da marca aqui dentro, nós percebermos o que ela traz e agrega no nosso mercado e também perceber e ouvir através da franquia o que nós representamos para a marca. Então, como o Paulo mesmo disse, é uma loja especial aqui para ele, né? E continuar inovando, né, André? Sim. Sempre à frente de projetos novos, mesmo com todas as limitações, né, de franquia. Você está sempre inventando, sempre à frente. Teve o livro dos 10 anos. Isso, né? Que foi lindo. Lindo. E agora estamos fazendo um podcast com 20. Exatamente. Então, eu acho que são registros, né, a cada 10 anos que a gente precisa de fazer e de ter para poder ir marcando. Agora o próximo é daqui a 30. E foi incrível, gente. Assim, essa temporada realmente foi muito, muito, muito especial. Foram dias, foi um super desafio pra gente, né, André? Assim, de gravar vários dias. Isso. Vários profissionais por dia. Foi uma super maratona. Eu acho que nós estamos de parabéns. É verdade. Mas antes, lógico, a gente trouxe um mimo pra você. Não poderíamos deixar de dar esse mimo. É um super mimozinho. Tô pegando aqui esse super mimo para você, para mostrar todo o carinho que você nos recebeu, doçura. Foi excelente, foi corrido, mas... O começo foi um trabalho elaborado com muito carinho e que houve uma demanda
muito especial de todos, mas minha porque quem me conhece sabe um pouco da minha dificuldade de estar falando à frente das câmeras. Então isso foi uma coisa muito desafiadora e eu para fico mim. Super feliz de marcar essa história e falei para ela, mas comigo vai ser só bate-papo, vai ser tranquilo. Gente, é isso aí. Muito obrigada pela audiência. Não deixem de se inscrever, compartilhar, dar like, seguir todos os arrobas aí da Artefato Goiânia, do EARC Conecta, do EARCcast e de todos os profissionais que participaram dessa mostra e que vem aí 2026. Delícia, é isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo.